Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar, deixa eu dar aquele recadinho só para você que é nosso ouvinte, valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Não vão faltar recursos para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. Nenhum brasileiro vai ficar para trás. Esse aí que você ouviu é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Pois é, que o governo federal vai precisar de mais dinheiro para a saúde no combate ao coronavírus, todo mundo sabe. A grande questão é, de onde vai sair esse dinheiro? Não é uma questão muito simples de resolver. E nesse episódio aqui do 15 Minutos eu vou conversar com o Olavo Soares, repórter da Gazeta do Povo em Brasília. Ele vai explicar quais seriam alguns dos caminhos, para que a União consiga recursos para fortalecer o combate à Covid-19. Bom, Olavo, até agora, o que o Ministério da Saúde já conseguiu em termos de novos recursos para fortalecer o sistema de combate ao coronavírus? Olá, Márcio. Olá, pessoal. Um prazer falar com vocês. Bem, o Ministério da Saúde, o governo federal como um todo, está correndo atrás de recursos de todas as maneiras para poder custear as ações de combate ao coronavírus. Recentemente, o Ministério da Saúde acionou o Ministério da Economia e fez um pedido de 10 bilhões de reais. E nesse caso, houve até uma situação curiosa que rendeu um pouco de risadas, em um momento tão delicado quanto esse que a gente está vivendo, porque o ofício que o Ministério da Saúde encaminhou ao Ministério da Economia continha um erro de digitação que na hora de deles escreverem 10 bilhões, eles escreveram 410 bilhões. Então vocês imaginam a confusão que foi instalada na hora de confundir 10 com 410, e aí até chegou a sair algumas notícias dizendo que o Brasil estimaria 410 bilhões para combater o coronavírus. Imaginem só o tamanho do trabalho que seria isso, Mas enfim. Por exemplo, o presidente na sexta-feira passada já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus. Além desses 10 bilhões, o governo federal já destinou mais 3,4 bilhões com uma medida provisória que ela foi destinada não para o Ministério da Saúde, mas sim para outros 4 ministérios, o da Ciência e Tecnologia, o da Defesa, o das Relações Exteriores e o da Cidadania. São ações também que são destinadas ao combate ao coronavírus, ao atendimento à população, enfim. Como eu disse, não são da saúde exatamente, mas tem a ver com tudo relacionado a essa pandemia que estamos vivendo. Há uma possibilidade ainda de se obter mais 4,5 bilhões que seriam relacionados ao DPVAT, aquele seguro obrigatório que é relacionado à propriedade de veículos. Então, o ministro Paulo Guedes da Economia falou sobre essa possibilidade. Isso deve ser elaborado em definitivo pelo governo federal ainda essa semana. Então, essa questão ainda está em produção e deve sair essa semana. Uma outra possibilidade que essa está um pouco mais encaminhada, que é a obtenção de mais 6 bilhões que são da saúde, que são vinculadas à saúde, mas são de fundos, tem uma destinação relacionada a outras ações em saúde, É um dinheiro que, para usar um jargão muito comum nessa área, é um dinheiro carimbado, um dinheiro que é destinado, mas tem uma finalidade obrigatória para outros projetos ligados à saúde. Essa questão dos 6 bilhões, essa nova destinação desses fundos já foi aprovada pela Câmara e agora vai ser destinada pelo Senado. Vale ressaltar que o economista Carlos Oquer Reis, que foi uma fonte da reportagem que nós produzimos, ele falou que o que o Brasil precisaria hoje para combater o coronavírus são 22 bilhões de reais, de 22 a 25. Então é muito dinheiro ainda necessário, Vamos lembrar que o orçamento desse ano de 2020 foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, quando obviamente nem se cogitava essa necessidade de combate ao coronavírus. Como que é possível, então, remanejar recursos para colocar mais dinheiro para a área da saúde? E quais são as possibilidades? Sim, Márcio, o orçamento já foi aprovado, Todo o orçamento do governo federal,
E do poder público brasileiro como um todo, aliás, ele é sempre votado no ano anterior, né? Então o orçamento de 2020 ele foi discutido pelo Congresso, pelo governo federal, enfim, em 2019, quando, como você colocou, ninguém fazia ideia dessa situação que nós passaríamos nesse ano. Além disso, além de ter sido votado no ano anterior, o orçamento ele está muito comprometido, 95% dele é comprometido com despesas obrigatórias, despesas com as quais o governo não tem liberdade de modificar. E aí, principalmente o pagamento de salários dos funcionários públicos e também das aposentadorias. Então, como eu disse, 95% é destinado a isso, então apenas 5% em que há liberdade de remanejamento. Apesar disso, a gente tem algumas condições. O primeiro fato é o fato de que nesse ano a gente teve a aprovação do estado de calamidade pública em virtude do coronavírus. Esse pedido de declaração de estado de calamidade pública, e isso nos dá espaço fiscal. Isso modificou o cenário, isso dá mais liberdade para o governo modificar algumas questões. O governo, por conta da calamidade pública, ele não é obrigado a cumprir a meta fiscal estabelecida para o ano. Então o governo ele pode gastar mais, ele pode despender mais recursos do que ele havia estabelecido lá no comecinho do ano. Isso muda o cenário. Além disso, o governo ele pode emitir medidas provisórias, como nós já colocamos, ele pode solicitar créditos extraordinários e também pode fazer projetos de lei para remanejar recursos. A gente tem visto, nesse caso do coronavírus, uma tendência do Congresso Nacional a aprovar projetos, né? Nós não temos visto uma característica de confronto por parte do Congresso, muito pelo contrário. Então, assim, tem tido uma atitude de cooperação, então os créditos extraordinários, as medidas provisórias e os projetos de lei tendem a ser aprovados, então há essa capacidade de remanejamento. Tem como usar recursos que estão em fundos destinados para outras finalidades? Como é que isso pode funcionar, hein? Sim, nesse esforço coletivo de se utilizar recursos de diferentes áreas para combater o coronavírus, a gente tem visto mesmo, né? Eu mencionei na primeira pergunta que você falou do Fundo de Recursos da Saúde, que são para outras ações de saúde que podem ser repassados para o combate a coronavírus. A gente também viu uma possibilidade de utilização de fundos para a segurança pública. O ministro Sérgio Moro, da Segurança Pública, ele já falou publicamente que ele autoriza, sim, que recursos de fundos da segurança pública possam ser destinados para o combate a coronavírus. E esses fundos, o valor desses fundos, eles estão estimados em 220 milhões, milhões com M, né? 220 milhões. Além disso, a gente tem visto muita mobilização na sociedade, nas redes sociais e também entre políticos de dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral, o dinheiro que serve para que os partidos políticos estejam em funcionamento e também para as campanhas eleitorais, lembrando que 2020 é ano de eleição, que esse dinheiro vá para o combate a coronavírus. E aí então estamos falando de 3 bilhões de reais. Esse o valor é estimado para os fundos partidário e eleitoral nesse ano, mais 3 bilhões de reais. Tenho certeza que mais recursos virão, que propostas estão sendo apresentadas na Câmara por próprios parlamentares, como a Carla Zambelli apresentou uma proposta nesse sentido, que acredito que mais recursos virão. E a utilização da conta única do Tesouro Nacional? O que é isso, hein? Como é que podiam ser retirados recursos de lá? A conta única do Tesouro Nacional, ela abriga praticamente tudo que está arrecadado pela União. Ela hoje está estimada em 1,3 trilhão de reais. E tem um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que ele também permite o acesso a essa conta. Ele acha que o poder público deveria ter acesso ao superávit relacionado a essa conta, né? Mas essa conta, ela desperta muitas controvérsias. Por quê? Porque muitos economistas, eles alegam que esse dinheiro, esse 1,3 trilhão, isso não quer dizer que, na visão desses economistas, é um dinheiro que está paradinho para ser utilizado. Não é que o Brasil tem 1,3 trilhão parado lá num cofre que é só pegar e utilizar. Na visão desses economistas, eles alegam que é um dinheiro que ele serve para nortear a política monetária e financeira nacional,
que se esse dinheiro ele for retirado eventualmente, ele comprometeria a inflação, ele teria que sair de um lugar para compensar outro, ele faria com que a dívida pública brasileira explodisse. Então, enfim, a gente vê mesmo muitos economistas de uma corrente mais à esquerda defendendo o acesso a esse recurso, dizendo que o Brasil poderia utilizar essa verba. De outro lado, muitos economistas também dizendo que não faz nenhum sentido falar sobre isso, que é uma verba que não deveria nem entrar nesse debate. Valeu, Lavo. Até a próxima. Beleza, Márcio. Um prazer falar com você e com o pessoal que acompanha a Gazeta. Um abraço. Olha, agora aqui no podcast vamos trazer dicas importantes nesses tempos de quarentena, de coronavírus. Quem vai ajudar é a Amanda Miléo, repórter de saúde da Gazeta do Povo. Ela que traz diariamente o Minuto Coronavírus. São dicas e, muito importante nesse período, informações com credibilidade sobre a pandemia. Sempre tem vídeos nas redes sociais e também no site da Gazeta do Povo, exatamente sobre essas informações em relação à pandemia do coronavírus. E hoje, aqui no 15 Minutos, a gente traz então a Amanda falando sobre a importância do isolamento social, principalmente para os idosos. Vamos então ao Minuto Coronavírus? Olá, meu nome é Amanda Miléo, sou repórter de saúde da Gazeta do Povo e este é mais um boletim sobre o novo coronavírus. Aqui você encontra informações de qualidade, sem alarde, para poder compartilhar com seus amigos e familiares pelas suas redes sociais. Manter a família toda dentro de casa pode ser uma situação complicada em época de pandemia, especialmente entre os idosos. Essa é uma população considerada de risco para o novo coronavírus e dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que, a partir dos 80 anos, o risco de mortalidade para essa população pode chegar a 15%. Mas então é importante que alguns cuidados sejam essenciais pensando nesse público. Por exemplo, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, é importante a orientação de que esse público, que essas pessoas acima dos 60 anos, fiquem em casa. Quem tiver mais de 60 anos deve levar em consideração isso porque há outras comorbidades que estão associadas e que podem colocar mais em risco e mais complicações. Se a pessoa morar sozinha, fique em casa. Se outras pessoas morarem junto com essa pessoa idosa, é importante que também permaneça em isolamento de forma a proteger a casa inteira. Outra orientação: manter as crianças, por enquanto, longe dos avós, longe dos idosos. E é só por esse período, então não é algo definitivo. Por que é importante manter essa separação das crianças? As crianças, os dados de outros países, principalmente da China e da Itália, têm mostrado que elas acabam não tendo complicações por conta da Covid, mas elas podem transmitir a doença para os idosos, que esses sim correm mais risco dessas complicações. Outra orientação é com relação aos idosos que vivem em instituições de longa permanência. É importante que durante esse período da pandemia, que durar a pandemia, não se visitem os idosos. Por quê? Porque eles já estão em uma situação de risco também e as complicações podem ser maior para eles. Outra orientação é com relação à vacina contra a gripe. Embora essa vacina não previna com relação ao novo coronavírus, ela ajuda o sistema imunológico da pessoa idosa a se proteger contra a gripe. E numa última orientação, se você estiver tendo dificuldade para convencer o seu parente idoso, o seu avô, sua avó a ficar em casa, a tomar essas medidas de cuidado de segurança, compartilhe com eles, mostre a eles através dos sites de confiança, os sites confiáveis, como do Ministério da Saúde, da Anvisa aqui do Brasil, da Organização Mundial da Saúde, ou mesmo de sites jornalísticos como o próprio Gazeta do Povo, que nós estamos fazendo esses vídeos e várias matérias, vários conteúdos para orientar a população. E espero que essas orientações te ajudem a manter a sua família protegida contra a Covid-19. Essa foi então a dica da Amanda Miléo, repórter de saúde da Gazeta do Povo, no Minuto Coronavírus, aqui no 15 Minutos. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!